Pastor, nós, enquanto educadores, temos um compromisso muito sério com vocês, adolescentes no ensino médio, e uma das grandes preocupações da filosofia hoje é as escolhas que nós podemos fazer nas nossas vidas, né? E dessas escolhas depende o nosso futuro. Então eu ia iniciar a nossa aula hoje falando de um assunto importantíssimo. Desde o século IV a.C. há uma discussão forte na Grécia e que essa discussão permeia as nossas vidas até hoje. E um desses assuntos que mais me chamou a atenção nos últimos dias e que faz parte do nosso conteúdo é a felicidade na visão aristotélica. Lembrando que a disciplina que trabalha dentro da filosofia a felicidade é a ética. E o que seria essa ética? Ética veio de uma palavra ethos. Ethos, que nós entendemos o significado dela de hábito, né? Ou costume. Então, dentro dessa ética, nós vamos entender o que Aristóteles falou sobre a questão de virtude, como é uma pessoa virtuosa. E através dessa virtude, alcançamos então o fim último dos nossos desejos, né? Ou seja, o fim supremo do homem, que é a felicidade. Mas temos uma grande discussão para o momento, né? O que é ser feliz, né? Será que a nossa sociedade ela conhece exatamente esse conceito de felicidade, ou ela vive isso? E como a sociedade moderna vê isso, né? Como é que Aristóteles também viu nesse conceito? E nós vamos tentar aqui hoje instigar em vocês a terem a consciência e usarem a razão, né? Usarem a razão para as suas escolhas. Escolhas hoje que pode ter reflexo há 20 anos. Porque se as suas escolhas forem maus ou não bem interpretada ou de certo modo elaborada, o que vai acontecer com as suas vidas hoje no ensino médio e quem sabe na universidade depois, será uma vida de retrocesso, quem sabe? Ou então, quando você chegar daqui a 20 anos pela sua escolha errada hoje, você tem que gastar mais 20 anos depois para tentar, quem sabe, voltar à sua vida, aos seus sonhos, aos seus ideais, a você ser uma pessoa pensante e não alienada, como a gente vê hoje por aí. Mas para a gente falar de Aristóteles, eu queria passar para vocês a biografia de Aristóteles, né? Aristóteles, proveniente da Macedônia e ainda novo, veio para Atenas, né? E na academia com Platão ele passou por mais de 20 anos, né? E depois de ter andado um pouco, transitado o mundo com as suas ideias, ele volta a Atenas e funda um colégio chamado Liceu, né? E ali ele também estudava com os seus alunos num lugar muito bonito. Havia um jardim e ele chamava Perípatos, né? Aquele lugar onde os seus alunos chamavam peripatéticos. Por quê? Ele passeava, e enquanto ele passeava, ele falava desses assuntos. Vocês eram patetas? Não, pelo contrário. Eles tinham, né, que peripatos significa passeio, né? Então ali eles passeavam e os seus seguidores eram os peripatéticos, né? Muito bem. Mas, falando dessa rápida biografia, porque, claro, é muito mais do que isso, é vasta, e que vocês poderão serem instigados depois a pesquisar ainda mais, né, esse tema e principalmente a vida de Aristóteles. Coloquei aqui hoje uma frase muito importante que não nos deixa engessados, que o grande mistério e a grande sacada nossa hoje é não estarmos engessados e termos o nosso pensamento livre, essa escolha, que eu possa ser o sujeito dela, né? Eu possa ser autônomo na minha escolha. Olha, na medida do possível, precisamos
nos comportar como imortais, e tudo para fazer viver segundo a parte mais nobre que há em nós, né? Ou seja, buscar dentro de nós os nossos sonhos, os nossos ideais, sem sermos pessoas engessadas, né? Bom, para falar da ética, então, é a disciplina, como eu falei, que estuda os fundamentos da ação humana, e Aristóteles chamava de ciências práticas, né? Porque diz respeito à conduta do homem, seja virtude, seja felicidade, a amizade, a liberdade, né? Então, eu tenho que falar para vocês que a felicidade não é a mesma coisa para todos os filósofos no seu tempo e no espaço, né? Então, por isso que eu estou me atendo hoje na visão aristotélica. Por quê? Porque ele achava que o que ele dizia, afirmava, é que nós, para alcançarmos a felicidade, temos que buscar a excelência intelectual, que é um motivo, né? E segundo, a excelência moral. E quando eu busco essa excelência moral, então eu chego à minha virtude. Por quê? Porque é o seguinte, pessoal: a excelência intelectual é através da instrução, né? Através do ensino, do conhecimento. Mas a excelência moral, dizia Aristóteles, que é através da prática, né? E eu queria instigar em vocês hoje a pergunta: o que é ser feliz? Eu trouxe aqui uma notícia quentinha, New York Times, dia 6 de setembro, agora, 2010, onde uma universidade nos Estados Unidos, Princeton, mostrou que o bem-estar, se olharmos para a felicidade, for dinheiro, como muita gente diz, né? Quem sabe seus pais, quem sabe há uma tradição do senso comum, né? O que é o senso comum? É o que se diz no cotidiano por aí, né? Então, se nós olharmos para isso, todo mundo vai dizer que a felicidade, ela é comprada através do dinheiro, que é a riqueza que chegamos então a esse fim último para o homem da felicidade. E aqui a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, mostra para nós, nesse documento, que o bem-estar emocional está ligado à renda, né? Isso numa sociedade moderna hoje, né? Coloca isso contemporânea. E eles chegaram a estudo. Se nós estamos falando de ciência, né? Nós não estamos falando aqui no senso comum, algo que foi pesquisado. Então eles dizem o seguinte: até o limite de 130 mil reais anuais, o bem-estar emocional está em alta felicidade do cidadão, ou melhor, do indivíduo, né? E esse bem-estar está ligado ao poder aquisitivo, comprovou esse estudo. E o ditado que o dinheiro não compra felicidade, para eles está errado, pelo menos até certo ponto. Eles dizem o seguinte nessa reportagem: o bem-estar emocional das pessoas, ou seja, felicidade, é proporcional à sua renda até o patamar de 75 mil dólares anuais, ou seja, 130 mil reais. De acordo com um estudo publicado, para as pessoas que ganham menos, um economista chamado Angus Deaton, ele diz o seguinte: os problemas são tão imediatos que é difícil de ser feliz, né? Se ganhar menos, olha só o que diz então o conceito de felicidade para a modernidade, nesse momento contemporâneo que nós vivemos. Diz que se eu ganhar menos de 130 mil reais por ano, eu estou infeliz. É infeliz, então? Pois é, nesse conceito dessa sociedade, né? Por isso que nós precisamos fazer boas escolhas racionais, né? Agora, buscando esse sujeito autônomo, para que eu possa no futuro ter a certeza do caminho que eu estou percorrendo, né? Então, aí uma outra pesquisa diz assim: felicidade pode vir com a velhice, diz o estudo. Dos 50 a 85 anos, as sensações de felicidade e bem-estar consigo mesmo entra numa curva ascendente. Bom,
é inevitável que os músculos se enfraqueçam, né? A audição perde a sua força, muitos ficam encurvados, né? Por isso fica mais feliz, professor? Calma lá, então nós vamos ver por quê, né? Talvez pela a sua maneira de pensar, né? Então agora as pessoas buscam, né, a sua melhor qualidade de vida, suas viagens, né, após os 50 anos, a sua experiência, quem sabe retoma aí. Então se diz aí essa pesquisa que dos 50 anos para frente é o tempo das mudanças na vida do ser humano. Tem outra pesquisa que depois eu quero deixar para vocês, tá? Vocês podem acessar, terão acesso a ela, que a tecnologia também, olha, 3 temas importantes para discutir. Ó, a tecnologia está ligado também à felicidade. Isso é uma pesquisa britânica, associa o uso dos computadores à sensação de bem-estar, especialmente entre as mulheres dos países em desenvolvimento. Significa então que as pessoas, talvez navegando, né, com novos relacionamentos, têm encontrado o seu bem-estar. Mas para nós, esse conceito de bem viver na modernidade, pessoal, é bastante relativo, né? Torna-se bastante relativo. Nós, enquanto pensadores, estudantes, vamos pensar que Aristóteles ele tinha um conceito. E aí,